Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expo Ara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expo Ara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. Mais uma vez, nós nos reunimos nesse espaço para trazer para você informações relevantes que podem mudar a sua vida, que podem dar um novo direcionamento para a sua empresa. E assim nós temos feito toda semana. Esse trabalho nosso ele é possível porque a gente tem o apoio da Abimóvel, o patrocínio da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar, da Teste J. Serrano. Hoje, excepcionalmente, nós contamos com o apoio de alguns sindicatos que estão dando suporte para nós na divulgação e na mobilização do público para tratar desse tema tão relevante. Então, nós temos hoje o apoio da Abimad, do Intercind, do SIM, Sindmadmov, do CIMA e da Moverx. Bom, nós temos hoje um tema que se não está na lista de prioridade das empresas, especialmente do setor moveleiro, ela deveria estar, tanto quanto matéria-prima e outros itens aí que fazem parte da rotina que nós estamos vivendo nesse momento. Do que nós estamos falando, então? Nós estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados. E como, então, que a gente faz para tratar de um tema tão importante e trazer para vocês informações que precisam ser trazidas e esclarecidas e, acima de tudo, com muita responsabilidade, com especialistas. E hoje, então, nós temos aqui a presença de dois dos maiores especialistas da área de direito que vão estar conversando conosco a respeito desse tema. Eu vou apresentá-los pelo nome e vou dar o espaço para que cada um se apresente na sequência com mais detalhes, falando um pouco sobre a sua formação acadêmica, sua experiência profissional, ok? Então, eu vou chamar pela ordem alfabética. Primeiro, o Dr. Leandro Rosinski. Boa tarde, Dr. Leandro Rosinski. Seja muito bem-vindo e se apresente, por favor, para nós.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, Carlos, de poder falar um pouco sobre esse tema, que realmente é muito importante, né? Eu sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, tenho especialização em Direito Empresarial e Direito Público e atuo desde 2004 como advogado. Sou sócio de um escritório de advocacia em Arapongas, escritório tradicional, e atuamos muito com empresas e indústrias, inclusive moveleiras, né? E é um prazer estar aqui para poder falar desse tema. E agradeço novamente o convite. Muito bom. Doutor Rafael Cita, por favor, se apresente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, doutor Leandro. Boa tarde a todos os participantes. É um prazer estar com vocês. Agradeço também, especialmente, o convite para tratar desse tema tão relevante, atual. Meu nome é Rafael Cita, como o Carlos mencionou, sou formado pela Universidade do Norte do Paraná e tenho especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná e em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina. E sou procurador-geral do município de Arapongas. E estamos aqui para contribuir e ajudar no que for possível, tratando desse grande tema. Pois é uma equipe, uma dupla de feras da área jurídica, o que nos dá, assim, uma certeza, uma segurança muito grande de que a gente vai ter, sim, hoje, um direcionamento legal sobre esse assunto. Então, nós vamos partir para a parte prática, e hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? A gente vai fazer mais em troca na forma de um bate-papo, né? E não necessariamente de uma apresentação. A gente entendeu que desse jeito a gente vai ser mais efetivo e mais produtivo, né? E então eu tenho aqui umas perguntas para começar fazendo para essa dupla incrível de especialistas. Enquanto isso, você que está assistindo a gente nesse momento, por favor, pode colocar suas perguntas no chat e logo na sequência a gente entra com vocês também, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta para o doutor Rafael. O que é, então, a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, Carlos, essa é uma pergunta ampla, né? Mas a gente vai tentar resumir aqui os aspectos principais, introdutórios a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Leandro vai me ajudar logo em seguida também. Na verdade é o seguinte, a lei é uma novidade, tá? Mas o tratamento de dados não. Ainda que inconscientemente, desde os primórdios dos negócios, há tratamento de dados, tá? Mas com a evolução da sociedade, a evolução dos meios de tecnologia, dos formatos de negócio, surgiu a necessidade de um regulamento próprio para o momento atual em que a gente vive, nessa velocidade do lançamento de dados, da coleta de dados e até desse tratamento. Antigamente se tratava dados de maneira física, um exemplo de tratamento de dados. Você ia no mercado da esquina e fazia uma compra, na época tinha caderneta, e ali você deixava os seus dados para fazer aquela compra de maneira a crédito, por exemplo. Ali já tinha um início de coleta de dados e tratamento de dados. Uma troca, por exemplo, para análise de crédito, um que tinha uma padaria ligava para o outro que tinha uma venda para saber se aquele consumidor era bom pagador. Ali você já tinha uma troca e um tratamento de dados. Então, isso sempre existiu, tá? Principalmente com relação aos negócios, à economia. Sempre foi necessário a coleta e a troca de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para trazer um manual, ou um início ali de umas regras mínimas de como deve ser esse tratamento nesse mundo atual, tão tecnológico, tão dinâmico, tão evoluído. Então, a partir dela, a gente vai ter umas regras mínimas que ainda precisam ser muito bem explicadas e a gente não sabe como é que vai ser a aplicação prática, depois as análises judiciais a respeito dela, mas ali você tem as regras mínimas de como deve proceder para não sofrer sanções, ou como deve proceder para até evoluir o teu negócio com base nela. Então, ela ali é dividida, eu costumo dividir aí até por algumas leituras doutrinárias em 3 partes, né? Que a primeira parte ali, ela dá as condições, os conceitos, a legitimidade de quem pode tratar os dados, né? Os agentes de tratamento,
a figura do controlador e do operador, que depois a gente entra em maiores detalhes, né? Os conceitos básicos que a lei quer trazer. Na segunda parte, ela traz os procedimentos, os requisitos para o tratamento desses dados de maneira lícita. E, por fim, ela trata da responsabilização pelo seu descumprimento e das sanções para os agentes de tratamento em caso desse descumprimento. Então, basicamente, num apanhado bem geral e bem sucinto, seria isso a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Aí o Leandro pode complementar. Muito bem. É bem isso que o Dr. Rafael falou, né? Essa necessidade do tratamento, ela até tem muita relação à questão econômica, né? Por que, então, a lei como que se tratava, protegia os dados pessoais na nossa legislação? É só agora que isso aí está sendo protegido? Não, nós já tínhamos uma proteção dos dados até na Constituição, quando trata da questão da intimidade da pessoa. O próprio Código de Defesa do Consumidor também previa essa possibilidade, o Marco Geral da Internet, algumas passagens, né? Havia esse regramento, né? Porém, agora, a novidade está justamente aí, né? Uma legislação específica para isso, que surge dessa necessidade aí que a gente tem no mercado, porque passou-se a entender o valor econômico do dado, né? A gente sabe, muitas vezes, como as pessoas dizem, não tem almoço de graça, né? Quando você coloca um dado em algum site, você pode ter certeza que esse dado vai ter uma finalidade econômica para alguém, né? E muitas vezes você não sabe disso. Então, havia muitos abusos, né? Aconteciam muitos abusos com relação ao tratamento de dados, e aí surgiu a necessidade dessa legislação específica. Isso também dentro da questão do comércio mundial, né? Porque todos os países aí estão... Hoje nós temos mais de 120 países preocupados e com legislação própria para tratar os dados, né? E aí surge até a necessidade do Estado brasileiro ter essa legislação para poder estar adequado, porque acontece muitas vezes de umas empresas, de uma empresa que tem comércio internacional, não está adequada à legislação, pode perder negócio lá fora, né? Então, em razão disso que veio realmente, fez o contexto mesmo da edição da LGPD, de uma legislação específica, né? E estamos aí com a lei em vigor, depois de muitas idas e vindas, não se sabia ao certo quando que ia entrar em vigor, medidas adiando, mas enfim, entrou em vigor a lei no dia 18 de setembro, então tá valendo, né? Tá valendo. E é interessante que a lei de proteção de dados, é bom que a gente tenha em mente para definir aí para quem ela se aplica, né? E o que ela protege, né? Ela vai proteger fundamentalmente os dados da pessoa natural, da pessoa física. Então, não há uma proteção na LGPD para os dados da pessoa jurídica, né? Então, isso é interessante deixar bem claro, porque nós já nos deparamos com algumas dúvidas de clientes, mas vai se aplicar também para a pessoa jurídica, só para a pessoa física? Só para a pessoa física, tá? Então, ela vai proteger esses dados da pessoa natural. No entanto, é também importante deixar claro que ela se aplica. Quem deve observar a lei, quem deve cuidar desses tratamentos desses dados, né? A pessoa jurídica, evidentemente, que tem esses dados dos particulares, ela vai precisar se adequar. Mas a pessoa física também está sujeita à LGPD, caso ela trate dados e com finalidade e tenha atividade econômica. Então, não são só as empresas que vão ter que se adequar à lei. Se uma pessoa física desenvolver uma atividade econômica, tiver tratar dados, ela também vai ter que se adequar. Aí um exemplo até simplório, claro, mas de uma pessoa que tem uma padaria num bairro, que o Rafael falou da caderneta, né? Às vezes ele está lá desenvolvendo uma atividade econômica, mas informal, não tem uma pessoa jurídica constituída, mas está lá, colhendo dados, tratando dados, ele também vai ter que estar debaixo da lei, né? Tem que se adequar a ela. Então, acho que outra coisa importante, né, quando a gente fala em LGPD, a gente pensa muito em tecnologia, dados digitais, e é importante que todos
tenham ciência de que esses dados não são apenas dados digitais. Todos os dados físicos são protegidos igualmente, então não há distinção na lei com relação a isso, né? Eu devolvo a palavra a você, Carlos, Rafael. Por que a lei afeta a minha empresa, doutor Leandro? Ela afeta a empresa porque, todas as empresas, porque é difícil você imaginar uma empresa que não trate um dado pessoal. É muito difícil, eu não consigo imaginar uma situação aqui onde ela não tenha nenhum tipo de tratamento. É claro que há uma variação na intensidade de empresa para empresa com relação a esse tratamento, mas como todas elas praticamente tratam de dados pessoais, elas estão debaixo da lei. Então, elas têm que se adequar. Por exemplo, até batendo um papo com um amigo que trabalhou muito tempo na indústria, né, moveleira, ele perguntou assim para mim, poxa, mas se é dados pessoais, por que as indústrias moveleiras estão preocupadas com isso, se na verdade eu não trato diretamente com o dado do consumidor? O meu negócio é pessoa jurídica. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, é justamente isso que eu estou falando, né? Falei, olha, você trata, assim, dado pessoal. De que forma você trata esse dado pessoal? Olha, veja lá o teu contrato de representação comercial autônoma, né? A indústria tem lá o contrato com representante comercial autônomo. Normalmente, o que elas fazem para homologar esse representante? Elas fazem um cadastro prévio da pessoa física, do representante pessoa física. Aí colhe ali todos os dados dele, faz uma análise até homologar e mantém isso cadastrado. Então, ela está tratando desse dado pessoal desse representante. Por mais que formalize depois, a gente sabe que na prática os contratos são formalizados com o PJ, né? Ela vai ter lá no banco de dados dela o cadastro desse representante. Uma outra situação que a gente vê também no dia a dia, tem algumas plataformas de e-commerce, né? Que na venda ali, que a empresa de e-commerce, ela, às vezes, você vai lá, contrata com ela, mas na hora ela pega e te envia os dados dos clientes, lá, os consumidores na ponta, os clientes dela, ela acaba enviando esses dados pessoais para você, para que você emita uma nota fiscal de entrega do produto, de transporte, enfim, e você acaba tendo isso registrado no seu banco de dados. Então, isso sem contar também o próprio tratamento de dados que a empresa tem dos seus próprios empregados, né? Que ela tem lá todo o banco de dados, o RH dela, tem os dados pessoais de todos os empregados. Então, isso aí também precisa ser considerado no dia a dia, né? Eu queria fazer uma pergunta específica sobre isso. Quais são as hipóteses que a lei permite tratar dados pessoais? Essas hipóteses, antigamente, Carlos, assim, você não tinha um regulamento sobre isso, né? Então, hoje, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a seguinte: a LGPD, ela não proíbe o tratamento de dados pessoais pelas empresas, tá? Ou mesmo pessoa física naquela situação que eu disse. O que há é uma regulamentação. Então, por exemplo, você pode tratar dado pessoal, colher esse dado, armazenar, tratar ele no dia a dia, para quando há o consentimento dessa pessoa física, né? E aí a lei traz um regulamento bem interessante. Precisa mudar aquele entendimento que tinha antes. Consentir não está pronto. Não. Consentimento precisa ser inequívoco, precisa ser claro, transparente, com a finalidade específica. Então, tem toda novidade com relação a isso. Você pode tratar dados no âmbito de um contrato, que você está celebrando um contrato com uma pessoa física, ou, enfim, ou mesmo com uma pessoa jurídica, mas lá vai ter os dados pessoais do representante legal. Você está dentro da contratação, da execução do contrato, você pode tratar os dados. Você pode tratar dados também quando há um legítimo interesse seu, né? É uma outra hipótese legal que permite, né? Você, olha, eu tenho um legítimo interesse. Aí inclusive, a lei deixa aberta essa situação do que é o legítimo interesse, porque o espectro é amplo. Para cumprir uma obrigação legal, então, por exemplo, estou tratando o dado de um funcionário, né? Você pode enquadrar em várias hipóteses legais, inclusive. O funcionário está dentro do âmbito de um contrato de trabalho, eu tenho legítimo interesse de ter os dados do meu funcionário,
Eu também tenho que manter isso para o cumprimento de uma obrigação legal, por exemplo, eu tenho que preencher uma GPS, eu tenho que informar meu social para informar. Então, essas hipóteses aí você tem condição de tratar esse dado. Até dentro da execução do contrato de trabalho, ou mesmo do cumprimento de uma obrigação legal, você sequer precisa do consentimento do funcionário para isso, porque você tem essa hipótese ali prevista em lei, né? Então, esses casos, no dia a dia, você trata desse jeito. Então, é difícil ver, sabe, Carlos, realmente uma empresa que não trate dados, e, portanto, elas estão debaixo da LGPD, sabe? Doutor Rafael. E na prática... Pois não, Carlos. Doutor Rafael, quais são os direitos dos titulares de dados? Então, na verdade, Carlos, para cada direito há um dever também. E aí, voltando um pouquinho o tema com relação à questão da aplicação apenas a titulares que são pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, né, que fornecem esses dados. Mas como o Leandro lembrou de maneira brilhante, dificilmente, eu digo até, seria impossível, não me recordo uma hipótese em que uma pessoa jurídica não for constituída ou não ter participação de pessoa física, certo? Tudo que é feito no direito é feito para a pessoa física, pessoa natural, certo? Há umas blindagens que a pessoa jurídica traz, mas sempre a pessoa jurídica é tocada, é gerenciada e ela é composta por pessoas físicas. Então, evidentemente que a lei se aplica à proteção de dados da pessoa física, da pessoa natural, com relação à proteção à privacidade, à intimidade. Mas sempre ao tratar com outras pessoas jurídicas, você vai ver que você vai acabar tendo que tratar de dados de pessoa física, não é? Então, dentro desse contexto, né, com relação aí aos direitos dos titulares, a primeira coisa que eu coloco é que o próprio titular pode ter acesso aos dados que você está tratando dele. Ele tem um direito, aí vem dentro do acesso, do direito à informação, que é um direito que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas tem um status constitucional, inclusive, também, né, a Constituição que completou 32 anos recentemente, inclusive. Então, ter acesso a esses dados, ter a possibilidade de corrigir esses dados, se os dados estiverem equivocados, a confirmação de que a empresa tem tratado esses dados e como ela está tratando, tá? A eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos, ou em caso de tratamento ilícito desses dados, tá? Então, assim, tem que ser analisado sempre pela empresa a necessidade dos dados que estão pedindo. Quanto mais enxuto ser os dados que sejam necessários para a utilização e para a consecução das finalidades econômicas, menos risco se terá. Então, dados desnecessários, é recomendável que nem se colha e nem se trate. Então, vamos ter que mudar a nossa cultura, então, né? Porque exatamente. Na nossa cultura empresarial, a gente sempre pergunta muito mais do que precisa. Perfeito. Eu estou há 30 anos no ramo de propaganda e tenho visto que tem sido sempre assim, nesses 30 anos. Olha, cada legislação complexa que vem é um choque de cultura, tá? Então, a gente só vai ter a noção adequada, inclusive, de como ela vai estar sendo aplicada daqui a um tempo, hora que os precedentes vierem, hora que a gente conseguir organizar... Mas nós já temos precedentes. Temos, depois entramos nisso. Outros direitos ali, só para completar, o indivíduo, a pessoa titular do direito, a pessoa natural, pode revogar esse consentimento a qualquer tempo, mas é claro que isso tem consequências, né? Porque não existe negociação sem que haja um consentimento. Então, se o indivíduo falar, eu não vou consentir com o uso dos dados, ele vai inviabilizar o negócio, muitas vezes, não é? Então, por isso que eu digo que a cada direito é um dever. E a partir do momento que ele autorizou, ou naquelas outras hipóteses legais, que pode ser tratado o dado, a empresa tem aquela segurança que aquele dado que o indivíduo forneceu, ela pode tratar com segurança. Mas aí, então, eu quero colocar na parede o doutor Leandro. Como é que a empresa faz para se adequar a essa nova realidade? Porque é complexo, doutor Rafael. Não é tão simples. Para vocês da área jurídica pode parecer. É um desafio, Carlos. Vai ser um grande desafio para as empresas, sabe? O que eu posso te dizer é que não há uma receita pronta para isso, tá? Porque isso vai depender muito da realidade da empresa, né? Do dia a dia dela, da operação dela, né? Então,
mas algo já foi dito, até o doutor Rafael colocou, né? A primeira coisa que você tem que fazer é assim, olha, você pensar, né? Não pegar mais dados do que os necessários, como você colocou, é difícil, né? É que houve uma inversão lógica aí. Na verdade, antes era assim, na dúvida, pega mais. Hoje na dúvida não pega o dado, sabe? Então, basicamente, eu acho assim, o que a empresa precisa, talvez aí um start, né, para essa adequação à LGPD, é fazer um mapeamento desses dados dentro da empresa. Um diagnóstico mesmo, né? Ver quais os dados que ela está Realmente coletando, são necessários. quais os dados que ela está coletando, quais os setores que esses dados estão transitando, né? Porque às vezes você coleta um dado desnecessário, ok, já está em desconformidade com a lei, porque a lei fala que tem o princípio da necessidade, inclusive. Olha, você vai pegar os dados que são estritamente necessários e vai aplicá-los numa finalidade específica. E tudo isso com bastante clareza e transparência. Então, você tem essa situação. A primeira coisa é fazer esse mapeamento diagnóstico, por onde estão transitando. Muitas vezes um dado transita dentro da empresa por setores que não tem nem cabimento de estar ali dentro, né? E aí você está aumentando o risco, porque são mais pessoas com acesso a esses dados, né? Então, é bacana você fazer essa análise do que é necessário ou não, setorizar, se possível, esses dados dentro da empresa, colocar um sistema de login e senha, mesmo já dentro desses setores. Claro que tudo isso são só algumas medidas iniciais, né? É necessário que você estabeleça um programa de boas práticas e governança dos dados, você ter de repente mudar o código de conduta dos empregados lá, o código de ética dos funcionários, você colocar disposições sobre isso, investimento em tecnologia para proteger esses dados, porque às vezes você faz tudo isso e não cuida de proteção, vai vazar um dado. Então, Se vazar, a responsabilidade é de quem? Se vazar na tua empresa, sem dúvida é sua. Você não tenha dúvida disso. Pois é, eu fiz a Né? comunicação desse evento chamando o seguinte: essa lei vai pegar, duplo sentido da palavra, né? O Brasil tem essa Sim. cultura de lei que pega e lei que não pega, mas era uma lei que pega porque vai pegar e vai pegar mesmo, né? Vai Como é que pegar. fica se não houver adequação, doutores? Para os casos em que não houver adequação. Vai ter várias implicações aí, né, cara? Vamos dizer assim, deixa eu falar um pouquinho e eu passo a palavra para o Rafael. A questão uma implicação prática de mercado, inclusive, Carlos, aí não vamos nem falar de responsabilização administrativa ou judicial, de mercado, por exemplo. Isso pode ter um impacto para a empresa na medida que, conforme as empresas forem se adequando à legislação, elas vão exigindo que as parceiras comerciais dela também se adequem. Porque não adianta você estar adequado e fazer uma parceria, manter um negócio com outra empresa, né, parcerias comerciais, com empresas que não estejam adequadas. Porque se você, de alguma forma, estiver compartilhando dados com ela e ela permitir que vaze e tudo mais, você pode ser eventualmente responsabilizado. Então, a tendência é que as empresas procurem estabelecer parcerias comerciais com empresas que estão adequadas. Tá? E isso, normalmente, vem de cima para baixo. As grandes empresas, que inclusive possuem operações internacionais, elas vão se adequando e elas vão começar numa cadeia, pedir para um parceiro menor que se adeque, esse, por sua vez, vai ter que pedir para o menor num efeito cascata, sabe? Então, você vai ter que ter essa adequação. Isso vai ser uma exigência de mercado. Às vezes, vai ser um critério de desempate na contratação, e às vezes pode ser até um critério de exigência para a contratação, né? Então, tem esse aspecto prático que pode acontecer caso você não se adeque, e aí a gente também tem, né, as sanções administrativas, né, da LGPD, que elas não, apesar da lei já ter entrado em vigor, elas vão ser aplicadas a partir do ano que vem, 1º de agosto de 2021 apenas, né? Lá tem uma série de sanções, e já, desde já,
as empresas já podem ser responsabilizadas judicialmente, né? Não há necessidade de se ter uma sanção administrativa, que é o que a gente fala, né? Que a esfera judicial ela é independente da administrativa. Então, você pode ser responsabilizado administrativamente, você pode ser responsabilizado judicialmente, e a coisa só vai aumentando, né? E mesmo administrativamente, hoje, você pode ser responsabilizado num PROCON também. Às vezes tem algum procedimento do Ministério Público com relação à sua empresa, né? Dependendo do porte dela, se houver interesse público envolvido. Então, eu vou deixar o Rafael falar um pouquinho sobre as sanções ali, né, Rafael? Fique à vontade. Sim. Bom, com relação às sanções, como pontuou bem o Leandro aí, a lei basicamente traz as sanções de ordem administrativas que estarão vigentes a partir de agosto do ano que vem. É bom que se diga também, Carlos, até para deixar o pessoal mais calmo também, porque a gente aqui parece que só veio para dar notícia ruim, né? Então é o seguinte, na verdade, abusos com utilização de dados sempre foram sancionados, ok? Já havia sanções de ordem administrativa através do PROCON, como bem dito pelo Leandro. Por exemplo, uma simples utilização de dados para emissão de cartão de crédito sem consentimento do titular. Isso aí já era penalizado, tanto na esfera administrativa, que é o PROCON, estou dando só um exemplo prático, quanto na esfera judicial, em que o titular se sentiu ofendido pela utilização daquele dado não consentido, que talvez ele nem saiba de onde veio aquele dado, né? Porque havia uma troca de dados sem um regramento muito claro, e ele já propunha as ações judiciais, alegando que foi ferido o direito à intimidade dele, à privacidade dele, e aquilo causou um dano. Então já havia essas sanções de ordem judicial e administrativas nessa seara, né? Então agora o que a lei traz são sanções de certa forma muito graves, aliás, que podem ser muito graves, mas que vão depender do caso a caso, relacionadas à questão administrativa. O que a lei agora pode facilitar ou prejudicar com relação a essas sanções? Quando houver uma análise judicial sobre a proteção de dados, a partir de agora, os juízes tendem a analisar essa questão não só mais com base no Código de Defesa do Consumidor, não só mais com base no Código Civil, não só mais com base na CLT, já que ela se aplica também para as relações de trabalho. Ele vai começar a analisar sobre o aspecto da LGPD também. Então, é mais um regramento que tem que ser analisado e pode servir tanto para ser prejudicial no momento de sofrer uma sanção, quanto para o empresário ou a empresa sustentar que houve o cumprimento da lei de proteção de dados e que, então, não seria razoável sofrer uma sanção em razão disso. Então, ela pode servir também, se bem explorada, como argumento de defesa, não é? Então, tem que estar atento para esse contexto. Mas é o caso a caso que vai dizer se há uma aplicação da sanção e qual seria, nesse caso, da Lei Geral de Proteção de Dados. Doutores, eu quero engatar aqui uma pergunta do senhor Áureo Barbosa, que é presidente do Intercind de UBAR. Obrigado, presidente Áureo, pelo apoio ao nosso evento, pela sua audiência. A pergunta dele é: a priori, os dados sensíveis devem ser extremamente protegidos. Entretanto, quando necessário em processos jurídicos, trabalhistas, por exemplo, a empresa precisa se valer do histórico da saúde do colaborador, em especial do seu histórico para defesa em eventuais processos, assim como dados relativos, experiências profissionais. Essa lei não é objetiva quanto ao direito de uso da empresa dos dados pessoais. Como que os doutores veem esse tema? Na verdade, a lei autoriza o uso. Os dados sensíveis realmente eles sofrem eles têm uma proteção especial na lei em razão de que ele pode eventualmente ser utilizado para fins discriminatórios, né? Então a lei ela realmente traz uma proteção especial para eles. Mas nesse caso, esse exemplo específico que o senhor Áureo usou, seria possível o tratamento do dado, porque a lei ela prevê a possibilidade do uso desse dado, ela tem uma previsão própria para quando você vai usar ele no processo judicial. Então, você estaria usando ele numa hipótese, tratando dele numa hipótese permitida pela lei. Então, eu não vejo problema no tratamento
desde que observado, evidentemente, a finalidade do uso, né, a hipótese legal, eu acho que seria perfeitamente possível. Tem uma outra pergunta aí do senhor Áureo Barbosa também, que mais gente perguntou a mesma coisa, então vou aproveitar, deixa para fazer para vocês. Conforme vocês mesmo disseram, o CNPJ, ele é movido por um CPF. No caso de vazamento de dados, como é que fica a responsabilidade? Não pode ser o CNPJ responsabilizado, mas sim o CPF, porque foi uma pessoa que fez o uso indevido. Como é que lida com uma situação tão insólita como essa, mas real? Real. Bom, Carlos, na verdade, só para entender a pergunta, ele menciona o CPF como se fosse o sócio administrador da empresa? Não, ou algum colaborador? Um funcionário é um CPF. Um funcionário. Ah, tá. Que fala Perfeito. que age em nome da empresa, não necessariamente com o consentimento da empresa. Veja, do meu ponto de vista, ocorre o seguinte: eu vou puxar um gancho do direito público, que é a área que eu atuo também por ser procurador do município. Existe uma teoria chamada teoria do órgão. Então, os funcionários públicos, por exemplo, nunca atuam no exercício do serviço em nome próprio, tá? Eles sempre atuam em nome do órgão que ele representa, nesse caso, da empresa que ele representa. Então, eu puxo o gancho nisso para tentar explicar. Para o titular dos dados, o relacionamento que ele possui, neste caso, por exemplo, seria com a empresa. Ele tem um relacionamento com a empresa. O link do direito e do dever que trata a LGPD nessa hipótese, se o negócio dele foi com a empresa, vamos supor, ele comprou um produto da empresa e fez um cadastro. E um funcionário vazou algum dado que não poderia ter vazado desse cadastro. O que eu entendo que ocorre? Com relação ao titular de dados, quem responde é a empresa, tá bom? A empresa responde com relação ao titular dos dados. Porém, cabe à empresa aí tomar as providências em face desse funcionário. Aí tem que analisar também de que forma foi esse vazamento. Se foi por uma negligência, se foi doloso, se teve má-fé nesse vazamento ou não, para propor, inclusive, uma ação de regresso, para tentar ser indenizado por esse dano. A empresa, sofrendo dano, em algumas hipóteses, pode propor uma ação de regresso contra o colaborador que vazou esse dado. Então, é muito bom que os colaboradores sejam treinados e tenham em mente que eles também possuem uma responsabilidade no tratamento de dados. Talvez não diretamente com o titular desses dados, mas uma responsabilidade com a empresa, diante da relação que ele possui com a empresa. E ele pode, sim, sofrer consequências relacionadas a isso, né? Então, com relação ao titular do direito, a empresa responderia, absolutamente, tá? O titular do direito proporia ação contra a empresa. E a empresa poderia depois reaver esse dano, eventualmente, se for possível, propondo eventualmente uma ação contra esse colaborador e até tomando medidas de natureza trabalhista também, evidentemente. É mais ou menos assim a forma que eu penso que a lei vai tocar. Não é a lei que faz uma consideração que eu acho interessante, né? Que dependendo da situação, o colaborador pode não ter recurso para pagar esse dano. Esse é um outro problema. Acaba sofrendo prejuízo. Exatamente. Inclusive, Carlos, eu vou aproveitar o gancho aqui para dar um exemplo de uma situação que nós vimos hoje. Foi até uma colega de escritório que viu e me mostrou. Isso não ocorreu aqui na região sul do país, mas ela me mostrou uma postagem de uma pessoa no Instagram, onde essa pessoa era uma nutricionista empregada de um hospital. E o que aconteceu? Ela, na parte da manhã, foi bater uma foto do monitor dela, onde tinha no monitor os dados pessoais, nome completo de paciente, quarto que estava internado, e na frente do teclado dela tinha um prontuário que também tinha o nome do paciente, o diagnóstico e a dieta que a pessoa tinha. Tinha ali dado físico em cima da mesa e dado digital ali no computador, porque estava aberta a tela do sistema. Ela colocou um café, uma xícara com café na frente do teclado e bateu uma foto. Bom dia, plantão. E compartilhou nas redes sociais dela. Então, olha ali o vazamento de dado digital, de dado físico e de dados sensíveis, porque ali é diagnóstico, né?
inclusive com relação ao paciente. Então, você imagina que é uma situação que requer o treinamento. Às vezes a pessoa faz aquilo, ela não é da área jurídica, não é nada, ela nem imagina as implicações que aquilo teria. Então, aí volta até que a gente conversou aqui sobre o treinamento da equipe, né, para mostrar essa situação que pode acontecer no dia a dia. E aí, nisso, o hospital poderia ter investido muito dinheiro com tecnologia para proteger dados e tudo, e um ato simples de uma funcionária poderia colocar tudo isso a perder por conta de um vazamento dessa situação, né? Então, isso aconteceu hoje. Foi curioso, até que aconteceu hoje de manhã. Eu vou pedir para a Denise se juntar a nós e fazer a pergunta dela, que é uma pergunta específica de interesse da indústria moveleira. Estou tentando conectá-la, enquanto isso vocês podem continuar falando. Na verdade, até comentar um caso específico, que daí deixa um exemplo bom aí também para os participantes, né? Houve o vazamento de dados sensíveis numa oportunidade aqui que fui consultado também, antes da lei, tá? Mas é um exemplo que caberia perfeitamente, tá? E a primeira coisa que eu fui saber é como esses dados vazaram. Tá, para saber como vazaram, a primeira coisa que eu imaginei é quem tinha acesso a esses dados. Quais e quantos colaboradores tinham acesso a esses dados? E de que forma eles tinham acesso a esses dados? Tá, para minha surpresa, eu vi que uma grande quantidade de colaboradores tinha acesso a esses dados de maneira desnecessária. Volto ao princípio da necessidade aqui. Não era para ter tanta gente acesso a esses dados. Não eram todos que trabalhavam com esses dados. Ok. E a forma de acesso a esses dados era por aplicativo de mensagem, o WhatsApp. Ou seja, não tem controle identificado de quem consultou os dados. Isso aí pode vazar de maneira absurda, astronômica, não dá para ter controle disso. Então, para mim, dois exemplos que ficam. Primeiro, limitar o número de colaboradores que têm acesso aos dados. Segundo, ter um sistema identificado de acesso a esses dados. Quem acessou, que hora acessou, e verificar se esses dados foram baixados, por quem, que hora, foram salvos fora do sistema. Então, até entra uma questão de tecnologia, que é o investimento de TI, que vai ser necessário para adequar isso. Nós vamos ter que profissionalizar essa troca de dados dentro da própria empresa para evitar que vaze e também para potencialmente responsabilizar quem vazou. Enquanto a Denise habilita o microfone dela, eu vou fazer uma pergunta capciosa para os doutores aí. A gente sabe que existe a necessidade dentro das empresas de você ter um controle, por exemplo, sobre ferramentas como e-mail. Ao mesmo tempo, é uma polêmica, uma controvérsia a respeito disso, porque sempre vai ter alguma interpretação jurídica que vai dizer que aquilo é invasão de privacidade, blá, blá, blá. Mas agora, com esse negócio da Lei Geral de Proteção de Dados, como é que fica a empresa se ela se omitir no acompanhamento daquilo que está sendo feito no ambiente de trabalho e nas ferramentas de trabalho, né? E pode responder até na sequência, deixa eu passar para a Denise, porque a Denise está ali, está enfeitando a nossa tela, está muito bonita aí, mas eu não quero abusar de você. Diga o nome da sua empresa e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutores, boa tarde a todos. Boa tarde. Minha empresa é a Demobile e minha pergunta é mais focada para a indústria. Como um exemplo prático, assim, no caso da indústria, porque a gente sabe que essa lei é do consumidor final, mas também se enquadra nos dados dos empregados, né? Mas focando mais na questão do empregado. Como que o empregado entraria com uma ação prática contra a empresa por conta de eu estar com os dados dele? Não sei se deu para entender. Na verdade, Denise, eu vejo o seguinte, o fato da empresa ter os dados do empregado, o empregado, no meu modo de ver, não teria ação nenhuma contra a empresa, sabe? Porque está dentro do âmbito do contrato de trabalho e até para fins de... Porque, assim, a questão da execução de um contrato, a lei permite que você tenha esses dados. E você tem um contrato de trabalho, então você tem que ter os dados do seu funcionário, sabe? Então, você está ali até para cumprir exigências legais, né? É legítimo interesse também.
Então, não vejo a possibilidade nisso, por si só, isso por si só, ser um motivo por uma ação judicial do empregado contra a empresa, tá? É claro que o que você precisa? Muitas vezes você precisa dos dados sensíveis também do empregado, né? Você precisa mantê-los arquivados, você pode tê-los arquivados, até como a pergunta do Auro, para cumprimento de eventual obrigação, né? Mas então, não haveria, em princípio, isso por si só para esse motivo, tá? Mas se a empresa, qual que seria uma possível ação do empregado? Caso a empresa não trate adequadamente os dados dele, sabe? Por exemplo, haja um vazamento dentro da empresa desses dados, e aí vai ver, a empresa não tinha tomado nenhuma providência com relação à proteção desses dados. Então, ela foi negligente, ela não tratou adequadamente, ela podia ter os dados, mas ela não tratou adequadamente deles. Então, aí, se ele sofrer algum dano material, moral, seja qual for, aí ele poderia ter, mas só pelo fato da empresa ter esses dados, eu não vejo, tá? É recomendável que, dentro do que o Rafael colocou, da necessidade, né, na medida do possível, as empresas, elas busquem ter só aqueles dados essenciais mesmo. Ó, isso aqui eu não uso para nada, então por que eu vou guardar? Né? Isso aqui não faz sentido, então não uso na prática, porque você minimiza os riscos, né? Até dentro daquela situação que eu até comecei a falar ali sobre algumas medidas que a empresa poderia adotar para proteção, né? Tá isso, você restringir os dados, como o Rafael colocou, setorizar esses dados, mas tudo isso é que a gente não tem tempo aqui, a gente nem pretende esgotar o tema, né? Mas tem muitas e muitas e muitas coisas que as empresas precisam fazer, sabe? Inclusive, há até uma figura que a lei traz que chama encarregado de tratamento, que é uma pessoa que a empresa vai ter que ter, isso é uma obrigação legal, que a pessoa vai ter que ter dentro da empresa para saber, não é dentro da empresa, desculpa, vai ter que ter, pode ser funcionário, ou pode ser uma pessoa de fora, ou mesmo uma pessoa jurídica de fora, que vai ser encarregado de fiscalizar o cumprimento para a empresa ali da adequação dela à lei, vai ser a ponte da empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ser aquela empresa que vai também tratar com os titulares dos dados, né? Então, essa pessoa também pode ajudar nesse diagnóstico, na análise desses dados, sabe? Então, eu estou só fazendo um gancho aqui, falando do encarregado, também para dizer que aquelas medidas que eu coloquei ali do que fazer, elas são muito simples e, assim, tem muita coisa que pode ser feita para adequação. Pode e deve ser feito para adequação, é que a gente não tem tempo para tratar, né? Mas é assim que eu vejo. Não sei se o Rafael, de repente, vê de outra forma, né, essa ação do empregado. Não, eu concordo absolutamente contigo, Leandro. O mero fato de possuir os dados do empregado, não há problema. O problema seria o que a empresa pode fazer com eles, né? Então, aí vejo até só para pegar um ponto específico, dados sensíveis com relação, por exemplo, à saúde do trabalhador. Isso aí é um dado que a empresa tem, é um dado muito caro, que ela tem que tomar um cuidado maior e utilizar só para aquelas finalidades específicas que seriam necessárias, né? Por exemplo, na utilização para defesa judicial. Se o empregado entra com uma ação mencionando algum problema de saúde que foi gerado dentro da empresa, por exemplo, e você tem todos aqueles dados, você pode usar aquilo? Sim, em determinadas condições, né? Então, o fato de possuir dados e até dados sensíveis não gera risco nenhum para a empresa. A questão é o que a empresa vai fazer com eles, né? Então, utilizando sempre dentro desses critérios legais, não vejo risco nenhum para a empresa com relação a isso. Obrigada, doutores. Carlos, acho que o microfone está desligado. Verdade. Obrigado, Denise. A Andressa de Mello, da DJ, ela pergunta o seguinte: quais os cuidados que uma marca deve ter para divulgação em redes sociais, inclusive com o uso de imagem de pessoas? É bem do marketing essa pergunta. Isso. Bom, é o seguinte, todo
dado que você divulgar para a questão no marketing, por exemplo, no site, alguma coisa, todo dado você tem que ter o consentimento do titular, nesses casos, para a utilização. Tá? Então, eu acho que o cuidado que ela deve ter, por exemplo, se tiver um nome da pessoa, porque dado toda a informação que você pode identificar a pessoa ou que seja possível, por meio dele, identificar alguém, né? Você tem que tomar o cuidado de ter, nesse uso publicitário, aí, por exemplo, você ter uma autorização dessa pessoa, né, para essa utilização. Normalmente isso vai ser feito com, talvez, imagina aqui, com fotografias, né? E a fotografia, veja bem, ela dentro de quando a lei trata dos dados pessoais, ela enumera alguns exemplos lá do que seriam esses dados, né? A fotografia não está prevista ali, não está prevista, mas ela é um dado pessoal, evidentemente, você consegue identificar a pessoa. E que tipo de dado pessoal que é uma foto? Tem-se entendido que a fotografia é um dado sensível, então entra naquele aspecto da proteção maior da lei. Então, recomenda-se ainda mais que, se você for utilizar isso, colha um consentimento da pessoa, só que não é um consentimento simples assim, pode usar. Como a gente colocou lá atrás, né? Hoje tem uma mudança da forma de escolher esse consentimento. E é muito importante que seja um consentimento muito claro, ele tem que ser específico, ele tem que ser dito para que ele vai ser utilizado, ele precisa ser dito por quanto tempo vai ser utilizado, inclusive se vai ser utilizado para fins econômicos, enfim, tem que ter todas as informações ali. Tá? Então, eu vejo que é esse cuidado que a pessoa deve ter. E manter esse consentimento guardado, porque a lei ela estabelece o ônus da prova de que houve o consentimento da pessoa ao controlador do dado. Então, não basta só pegar, tem que ter isso registrado, né, nessas circunstâncias todas. Eu acho que esses seriam os cuidados básicos aí para começar, né? Fora um contrato, às vezes, né, se eu estou pagando para você pelo uso de imagem, aquela coisa toda, né, tudo isso. Então, só foquei aqui no aspecto do consentimento da LGPD, né? Mas existem outros cuidados acessórios aí. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que não está identificada a origem, mas eu acho que ela é bem interessante. Ela diz o seguinte: as empresas moveleiras têm o hábito de trocar referências comerciais, financeiras, sobre o comportamento dos clientes, auxiliando na análise e liberação dos créditos. Quais informações poderão ser compartilhadas nesse caso, tendo em vista que esse tipo de troca de informações leva em consideração informações financeiras, quanto o cliente possui a vencer, vencidos, datas e valores das compras, coisas assim. Veja, na verdade, uma das hipóteses de possibilidade de utilização dos dados do titular é para análise e proteção ao crédito. Porém, isso não pode ser entendido como uma possibilidade irrestrita. Não, a hipótese não esgota o tema, não é? Então, eu acredito que, né, sendo dentro desta sensibilidade de aspectos financeiros, uma coisa é você fazer a análise de crédito interna, para verificar se aquele indivíduo tem inscrição em órgão de proteção ao crédito, ou mesmo aqueles programas que os próprios órgãos de proteção ao crédito indicam de comportamento de consumidores ou de parceiros comerciais. Agora, essa troca de informação entre as empresas, no meu sentir, não sei qual é o posicionamento do Leandro, teria que ser consentida, tá? Porque você vai ter acesso a, vamos supor, você mencionou ter acesso a dados financeiros, quanto deve, quanto deixou de pagar. Então, se há uma troca formal desses dados, no meu modo de entender, teria que ter o consentimento, muito embora haja previsão da utilização para fins de proteção de crédito. Só que a lei possui conceitos jurídicos abertos. O que quer dizer isso? Tem ali a possibilidade da utilização, mas o conceito não está esgotado na lei. Então, tem que ser analisado caso a caso. Se as informações referem-se, inclusive, a essas questões financeiras, de saúde financeira ali, e que seja de titular de dados
que é a pessoa natural, eu entendo que há necessidade, sim, de ter um consentimento expresso ali para a utilização dessa finalidade, de troca de informações para fins de proteção ao crédito. Doutor Leandro, aí o Laércio engata com uma pergunta ali que tem a ver com isso, que é para o senhor. Como ficam as trocas de informações de clientes, comerciais de clientes, entre as indústrias feitas por e-mail? Como ficam... Desculpa, Carlos, como é que cortou um pouquinho? O Laércio Pomar pergunta o seguinte, doutor Leandro, como ficam as trocas de informações comerciais de cliente entre as indústrias feitas por e-mail? Essa é uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, se você... o e-mail, ele é um dado pessoal, né? Mas, assim, a gente precisa fazer uma distinção sobre o e-mail corporativo, por exemplo, né? Então, o e-mail corporativo, ele é uma ferramenta de trabalho que a empresa fornece ao empregado. Então, daí a gente pode entender que ele não é um dado pessoal do empregado, né? É corporativo. Então, se a pessoa estiver tratando e trocando informações comerciais por e-mails corporativos, eu não vejo problema, porque não há proteção dos dados das pessoas, de pessoas jurídicas, como a gente colocou, né? O que a gente tem que tomar bastante cuidado é que, às vezes, na troca de mensagem, a gente pode cometer um equívoco aí, do famoso copiar, né? E aí, às vezes, a gente põe uma baita de uma lista, né? E aí vai estar lá vários e-mails privados, né? Porque nem todo, às vezes, numa relação você tem um e-mail privado. Aí você está compartilhando um dado pessoal, sem autorização da pessoa. E, às vezes, não tem nenhuma relação negocial naquilo ali. Então, como que isso aí vai ser interpretado? Olha, a grosso modo, você compartilhou um dado pessoal, em tese, sem consentimento, você infringiu a LGPD, né? Muito cuidado também, que mesmo nas trocas de e-mails corporativos, né, às vezes você vai lá e compartilha um dado pessoal, por exemplo, de uma pessoa, né, ali no conteúdo, né, do e-mail. Também pode ser um problema. Até tem um exemplo de uma situação de uma empresa italiana que tinha negócio no Brasil, e quando foi fazer uma transferência bancária, eu não tenho certeza se era italiano, mas tenho certeza que é europeia, eu acho que era italiano. Quando foi fazer a transferência bancária, tinha os dados bancários de uma pessoa física. O e-mail voltou, ele não chegou para frente, porque a empresa já tinha inteligência artificial para identificar que no conteúdo daquele e-mail havia um dado pessoal, e aí mandou entrar em contato para ver como é que se mandaria ou não. Então tem essas ferramentas, mas são os cuidados que precisam ser tomados aí no dia a dia. Agora, a lista de e-mail, aquela de marketing e tal, isso vai ter que ser totalmente revisto. Com essas restrições aí que vocês comentaram, o Auro Barbosa pergunta, como que você vai fazer análise de crédito, então, de cliente? Como o Rafael colocou, existe, você tem, bom, primeiro que a análise de crédito, né, até como o Rafael colocou, eu acho assim, tem que fazer uma distinção de você fazer uma consulta de crédito, uma análise junto à Serasa, junto à CPC, porque tem legislação já que regula essa questão dessa consulta, né? Isso continua, não tem problema. A distinção que o Rafael bem fez ali, e que está aberta, é um conceito aberto, porque a lei fala que é possível, sim, você tratar um dado para fins de proteção de crédito, né? Só que vamos tratar esse dado de que forma? Bom, você vai tratar para proteção de crédito, mas já existe uma legislação específica, então você tem que fazer é o diálogo das fontes que a gente chama no direito, você tem que interpretar uma lei com base em outra, né? O que chama atenção é essa situação de você pegar, por exemplo, extraoficialmente, né, uma empresa compartilhar um dado, se for dado de pessoa jurídica, não tem problema, né? Com essas situações aí não vejo problema nenhum, mas se lá tiver esse compartilhamento dos dados dos sócios, sem consentimento, aí a gente esbarra nesse problema. Então, eu acho que essa distinção que o Rafael fez foi bem oportuna, né? E qual que vai ser o órgão do governo que vai fiscalizar isso?
Ainda não foi criado o órgão, né? Mas está na lei, já tem previsão legal, mas ainda falta alguns pontos. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E ela tem que fazer, ela foi criada na lei, né? Mas ainda precisamos de uma regulamentação específica. Inclusive, a ideia é que ela delimite melhor esses conceitos e traga mais clareza para eles, né? Com base em regulamentos inferiores, infralegais, que nós chamamos no direito, né? Então, a lei não esgota, como a gente está vendo aqui na discussão, a lei não esgota as soluções e as hipóteses de cabimento. Então, essa autoridade, e tem um conselho também que trata disso, vai adequar melhor isso. Então, tem algumas previsões interessantes, por exemplo, com relação a micro e pequena empresa. Este órgão pode diminuir ou flexibilizar as regras relacionadas à micro e pequena empresa diante da dificuldade que elas podem ter, maior do que uma empresa grande e que tem um TI estruturado, né? Até pelo tratamento diferenciado que a própria Constituição dá para a micro e pequena empresa, que vai ser tocado por essa autoridade. Então, ainda não está implementado efetivamente esse órgão, né? Mas ele já tem a previsão legal para esse exercício. Essa pergunta foi feita pelo Eduardo, da Móveis Casa D de Mirassol. Tá? Deixa eu ver aqui. Haverá alguma adequação obrigatória ainda do Eduardo, né? Com relação ao sistema de informática, ou isso ficará opcional para cada empresa? Na verdade, não há ainda, não há uma obrigação de algum sistema de informática. O que a lei fala é que você tem que se adequar à LGPD, né? E isso passa por adequações e investimentos em tecnologia, né? Você vai ter que buscar mecanismos para essa adequação. O que a lei coloca, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela poderá, eventualmente, estabelecer alguns critérios técnicos, né, mínimos para você estar adequado à lei. Então, aí você pode haver esse enquadramento, mas isso não existe hoje. Não existe hoje uma obrigação de ter determinado sistema ou outro. Não, você tem que se adequar, e a adequação envolve a proteção de dados. Muitas vezes a proteção de dados você vai ter que passar por tecnologia, né? Mas não há nada, no mínimo hoje ainda não foi criado. Muito bem. Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta. Não entrou mais nenhuma pergunta. Eu quero deixar, então, a palavra para vocês fazerem as suas colocações finais e conclusivas. Conclusivas não, no direito não existe nada conclusivo, né? Mas que apontem para uma melhoria do nível de conhecimento de todos nós sobre esse assunto da parte de vocês. Por favor. Bom, vamos fazer o inverso, Leandro. Eu começo no final. Na verdade é o seguinte, né? Até na área jurídica eu costumo dizer o seguinte: poxa, o pessoal vem aqui para só falar depende. Depende. Mas infelizmente esse é o ponto, né? Então você tem que estruturar qual é o recado que eu deixo. A lei é uma novidade, como toda novidade causam impactos positivos e negativos, tá? Mas é uma realidade, como você bem disse, Carlos. Eu acho que até conversava com o Leandro sobre isso antes. A lei vai pegar, já pegou, não tem como retroagir, tá bom? Agora, o que eu trago para, de certa forma, tranquilizar as empresas, é claro que vai haver uma necessidade de profissionalizar de maneira mais eficaz o tratamento desses dados e coleta, tá? Tomar uns cuidados maiores. Mas, no meu modo de entender, quem até hoje não teve grandes problemas com o tratamento de dados, dificilmente vai ter agora, tá? Porque ter dados não é uma questão problemática. O problema é o que se faz com ele. Então, dados hoje é um ativo e um patrimônio muito grande. Tem empresas que só trabalham com isso. Então, a lei é uma realidade. Então, o que é recomendável é que as empresas se cerquem de pessoas capazes e que tenham um planejamento de ponta a ponta para identificar desde já os dados que estão à sua disposição, já limitar, excluindo os dados que não, eliminando os dados que não são necessários e tratar dos dados que sejam estritamente necessários para a consecução da atividade econômica.
Eu até imagino que no futuro, assim como na questão ambiental, pode ser que alguns países ou até a União Europeia faça negócios com pessoas que tenham selos de proteção de dados, que se adequem a essa legislação, porque é uma questão cara hoje para o cidadão, né? Então, da maneira em que está, longe de mim dizer que as indústrias, principalmente moveleiras, essa grande força motriz do país, não utilizem de maneira adequada os dados, a gente sabe que outros segmentos têm abusos, né? Então, esses outros segmentos vão ter que olhar para essa lei de proteção de dados, principalmente quem trabalha efetivamente com isso, com mais carinho, para proteger o dado do cidadão. Até porque, mesmo o empresário, ou o comerciante, ou o consumidor, todos, no final das contas, são cidadãos que têm que ter o seu direito à proteção de dados protegidos. Então, é esse o recado que a gente dá, longe da gente esgotar o tema, mas estamos à disposição para quando tiver debate ou por que for necessário. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, doutor Rafael Cita, pela sua brilhante participação no nosso evento e esperamos contar com a sua valiosa contribuição em outros momentos. Tá bom? Obrigado. Doutor Leandro, só encaixando aí na tua fala final, eu acho que é uma pergunta que é muito importante, que eu não tinha entrado pelo canal formal, entrou pelo outro meio aqui do Zoom. Tendo em vista que a LGPD se aplica somente para pessoas físicas, como os palestrantes veem a sua aplicação para empresários individuais que constituem um CNPJ? Eu acho que tem bastante microempresa aí individual que gostaria de ter uma resposta. Sim, a lei não trata. A lei não trata, né? A gente sabe que na prática existe se confundem, né? A pessoa física e a pessoa jurídica do empresário individual, né? Eles se confundem, né? Essa distinção é mais para fins contábeis, né? E, enfim, tributários, essas coisas, né? Não tem uma resposta pronta para isso, cara. Isso aí, quem vai dar a resposta para isso vai ser a jurisprudência. Porque é evidente que nós vamos ter jurisprudências a partir de agora. Nós vamos ter situação onde a empresa ela vai, de repente, o titular vai alegar que houve uma violação do dado, mas assim, se a gente tratar dos dados da pessoa jurídica só, a gente pode fazer essa diferenciação também. Se tratar só dos dados da pessoa jurídica, tá ok. Você não está tratando dos dados pessoais, né? Mas a gente sabe que é uma confusão entre elas, a distinção é mais para algumas finalidades legais. Mas eu vejo que se tiver essa distinção mesmo do CNPJ e CPF, não vai haver problema. Agora, se houver, a lei não fala, a lei é omissa nisso, vai ter que ser uma interpretação de todo o sistema jurídico e quem fala, no final das contas, é o judiciário sobre o assunto, né? Mas, havendo esse tratamento diferenciado, não vejo tanto problema, sabe? Bom, com relação às minhas considerações finais aí, o que falar depois que o Rafael já disse, né? Mas eu só complementaria dizendo que realmente nós não esgotamos todos os temas aqui. O assunto é muito amplo, tem muita coisa que a gente gostaria de ter dito, mas o tempo é curto, né? Principalmente com relação às questões que são necessárias para a adequação da LGPD. Isso não passa só pelo jurídico, isso passa por todos os setores da empresa. Sem dúvida, deve haver uma mudança cultural na empresa, e isso vem de cima para baixo. A gente sabe que vem dos sócios e se irradia ali nos colaboradores e tudo. Tem que haver essa mudança cultural, principalmente no sentido de que as empresas talvez pensassem, né, ou ainda pensem, mas assim, o meu banco de dados, ok, o banco de dados é seu, mas os dados não são seus. Os dados são de propriedade dos titulares. Portanto, se querem usá-los, usem conforme a lei. Se adequem a ela, porque podem surgir várias demandas relacionadas a isso, né? Então, eu acho que cada empresa, né, normalmente as empresas têm seu departamento jurídico ou têm seu jurídico fora da empresa,
Eu acho que talvez uma conversa inicial, cada uma procurando seu departamento jurídico para começar a tratar desse assunto, mas a adequação é multidisciplinar. Não é só do jurídico, não é só do TI, é de todos. E corram atrás disso, porque já está valendo. A gente até não teve aqui a oportunidade de ficar comentando os casos práticos, né, Carlos? Mas já está valendo. Pelo menos. Cita um, pelo menos. Pelo menos um caso. Um caso, né? Então, o recado é esse. Está valendo já e vamos procurar se adequar, né? Não quer citar pelo menos um caso já de implicação? Um caso? Pô, podemos falar. Já até ficou conhecido aí, né? Está todo mundo já sabendo do caso da construtora que foi condenada, né, por compartilhamento de dados, né? Ali, na verdade, é um exemplo do que a gente falou. A empresa ela não foi condenada em razão da LGPD. A LGPD, até quando houve o compartilhamento indevido dos dados pela empresa, né, que se entendeu, na verdade, essa ação não transitou em julgado ainda, né, mas a decisão de primeira instância foi de que teria havido compartilhamento ilícito de dados, né? Foi lá atrás. A decisão foi agora, na vigência da LGPD. Mas ela foi uma condenação com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, dentro daquilo que a gente falou, que já existia uma proteção legal. O juiz utilizou na decisão a LGPD como fundamento, né, na razão de convicção dele, né? Mas foi não com base nela, foi só para reforçar o argumento dele. E a indenização foi alta. Né? Foi um caso com uma indenização de R$10.000. Então, você imagina, né? Se cada processo tiver que pagar R$10.000 e normalmente o custo do processo não é só a indenização, né? É o advogado para se defender, são custos processuais, honorários sucumbenciais, tem várias coisas. Então, foi um caso prático, mas a condenação não foi exclusivamente com base na LGPD. Eu quero dizer para você que nos assistiu até agora ou que está nos vendo nesse momento pelo YouTube, que eu estou assumindo um compromisso com você junto aos doutores aqui presentes. Se houver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram esclarecer, mandem para o meu e-mail, sem proteção de dados, Carlos Bessa, com 2 S, @setormoveleiro.com.br, que eu me encarrego de tratar do assunto com os doutores e responder para vocês. Então, podem mandar sem medo, não tem problema nenhum. Meu e-mail vai ser usado da maneira mais correta possível dentro do princípio LGPD. Ok? Eu quero agradecer mais uma vez a presença dessa banca de juristas aqui brilhante, né? Quizá em algum momento que eu nos veja no STF ou numa instância superior, oferecendo o seu conhecimento, a sua capacidade de contribuição para uma sociedade melhor, em favor de todo o Brasil e de todo o povo brasileiro. Muito obrigado por tudo. Pois não? Quer falar? Obrigado, Carlos. Eu agradeço pelo convite e muito obrigado pelas palavras. Viu? Obrigado pela contribuição e espero contar com vocês numa próxima ocasião. Ok? Combinado. Okay. Combinado. Obrigado, Carlos. Obrigado. Eu vou dizer para vocês agora. Doutor, a minha imagem está projetando na tela uma lâmina? Tá. Na próxima semana, nós vamos ter um evento mais que especial. O título do evento vai ser O Futuro Começa Agora. Como preparar a sua empresa hoje para os novos desafios do setor moveleiro. Nós vamos ter a presença do professor Marco Aurélio Kumura, que é empreendedor, palestrante, professor, tem MBA, expert em estratégia, vendas, marketing, inovação, projetos empresariais no Brasil, América Latina, e ele vai marcar uma data muito importante para o setor moveleiro, para a plataforma Setor Moveleiro, que é 5 meses de atividade nossa. E nesse período a gente teve um crescimento vertiginoso, e ele começou o nosso ciclo de lives e webinars, apresentando o tema Decisões Estratégicas em Tempos de Incerteza. De lá para cá, a roda girou, o mundo girou, e nós temos hoje, então, uma realidade diferente, e o professor Marco Aurélio Kumura vai destrinchar para nós esse cenário novo que nós temos agora,
projetando para 2021. Então, você não pode perder esse evento mais do que especial. Eu conto com a presença de vocês e lembrando mais uma vez que o nosso evento ele tem o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da TXJ Serrano e da Sarlac. Hoje, excepcionalmente, nós tivemos o apoio da Abimad, do Intercind, do SIM, do CIMA, da Movergues e do Sindimad Móvel, que ajudou na mobilização do público. Então, meu muito obrigado e até o nosso próximo evento. Obrigado a todos. Obrigado, até mais, cara.